Fala pessoal, tudo certo? Eu fiquei de gravar um vídeo para vocês falando um pouquinho sobre depressão e a relação com a nutrição, que está totalmente inerente, né? São coisas que estão conectadas aí. A teoria mais clássica, quando a gente fala de depressão, é a teoria das monaminas. Quando a gente tem queda nos níveis de serotonina, por exemplo, de dopamina, de noradrenalina. E a nutrição é importante nisso. Por exemplo, para você pegar uma noradrenalina e fazer adrenalina, tem que ter vitamina B12. Se você é um indivíduo, por exemplo, que fez cirurgia bariátrica, não gosta de repor tua vitamina lá, ou por algum motivo você não vai lá repor tua vitamina B12, que você não absorve mais, você acaba por desenvolver, por exemplo, uma anemia macrocítica. Tuas hemácias começam a ficar grandes. Enfim, isso é coisa que a gente vê no hemograma. Mas você vai ter níveis de adrenalina menor, porque você não consegue metilar isso aí, tá? Por exemplo, para você fazer dopamina, você precisa do ácido fólico, né? Na verdade, você vai pegar essa tirosina, vai fazer dopa e vai fazer dopamina depois. Então, precisa do ácido fólico, que também é necessário quando a gente pensa em serotonina. Quando a gente pensa em serotonina, que é um dos alvos, né, das terapias aí para depressão, a gente precisa muito do ácido fólico. Então, por exemplo, se a pessoa tem triptofano no corpo dela, ingeriu sei lá, comeu um pedaço de carne lá e tem triptofano lá, esse triptofano vai virar serotonina. Só que para virar serotonina, esse triptofano tem que virar 5-HTP antes, que é 5-hidroxitriptofano, que tem uma enziminha que é triptofano hidroxilase que vai fazer isso, vai colocar uma hidroxila lá. Essa enzima, para funcionar, precisa da B9, precisa do ácido fólico, da tetrahidrobiopterina. E assim, se você tiver falta, você também não vai fazer. Por isso que está associado a melhora dos sintomas de depressão, você dá uma fluoxetina, por exemplo, com ácido fólico, né? Quando essa tetrahidrobiopterina pega e faz o 5-HTP, ela perde essa hidroxila, ela vira dihidrobiopterina, que a vitamina C consegue regenerar ela e ela vira tetrahidrobiopterina de novo. Então você dá ácido fólico com vitamina C, tem uma sinergia interessante aí, tá? Então, pessoal, está totalmente relacionado, né, a depressão com a nutrição. Sem contar na questão da inflamação. Eu atendo muitas pessoas que chegam querendo fazer reposição de testosterona com o exame lá normal, e muitas vezes é o estilo de vida mesmo. A pessoa tem uma dieta pobre em nutriente, se sente cansada por tudo, mas não é só uma questão hormonal, às vezes é o estilo de vida, né? É uma coisa que eu comento com várias pessoas que eu atendo é que, principalmente grávidas, né, e pessoas com depressão, elas não podem inflamar. Porque a inflamação rompe barreiras. Nunca esqueçam essa frase. A inflamação rompe barreiras. E o que significa isso? Que você inflamar, você acaba perdendo a seletividade do que deve entrar no seu cérebro. E na placenta também. Então, se você está grávida lá, se você se expor, por exemplo, a toxinas ambientais, se você se estressar, se você fumar, enfim, são vários os fatores. Se tiver uma desbiose intestinal, são vários fatores que fazem você inflamar. E tudo isso faz com que você aumente a permeabilidade da placenta, assim como aumenta a permeabilidade da barreira hematoencefálica, que é o que divide o cérebro, né? Que tem uma seletividade do que deve entrar lá dentro. Entrar lá dentro, né? Ficou redundante isso. Tá, mas assim, quando você inflama lá no teu sistema nervoso central, isso é ruim, porque você acaba por aumentar a ação de um neurotransmissor que a gente chama de glutamato, tá? Lá no nosso cérebro, a conversa funciona da seguinte forma: é um neurônio conversando com o outro. Então, o que acontece? Que às vezes tem uma conversa cruzada. Então, o neurônio está falando com esse aqui, só que às vezes tem uma conversa cruzada que atrapalha a neurotransmissão. E, por exemplo, a inflamação. Você, por exemplo, tem a liberação de um neurotransmissor excitatório, que a gente chama de glutamato. Então, sempre quando você está submetido a um estresse, ou quando você raciocinou demais, você está com aquela dor de cabeça de final de dia, às vezes é o excesso de glutamato. O que o glutamato faz? Ele se liga no neurônio pós-sináptico, tentando mudar o comportamento desse neurônio. Como? Né? De maneira ionotrópica, que a gente chama. Então vai entrar um cálcio ou um sódio que tem carga positiva, vai fazer esse neurônio ficar excitado, certo? Mas é bom isso, até certo ponto é bom para ter o aprendizado, mas se passar do ponto você começa a ter dor de cabeça, por exemplo, né? E assim, o que tem que contrapor isso? Os neurotransmissores que são mais inibitórios, né? Então, por exemplo, abrir o canal de GABA ou diminuir essa ação do glutamato é fundamental. Como que diminui a ação desse glutamato?
Por exemplo, né, eu falei que quando o glutamato se liga num receptor chamado N-metil de aspartato, o neurônio fica excitado porque entra íons de carga positiva como sódio e cálcio. Quando liga o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, ele é um neurotransmissor inibitório. Toda vez que ele liga, entra um cloreto que tem carga negativa. Então, negativa ao interior do seu neurônio, fazendo você ficar relaxado. E a gente fala que o GABA, o receptor do GABA é um receptor meio prostituta, porque ele responde a tudo, sabe? Por exemplo, ao etanol, por exemplo, então o etanol se liga ali no teu receptor e você fica de boa, fica mais calmo. Então por isso que quando você toma álcool você relaxa, a taurina também faz isso, a passiflora faz isso. Então, pessoal, existem coisas que interferem, né, nessa conversa entre um neurônio e o outro. Por exemplo, o magnésio. O magnésio ele é antagonista do cálcio. Toda vez que um glutamato se liga tentando estimular aquele neurônio demais, se você tiver, por exemplo, magnésio ali nessa região, ele vai competir junto com a entrada de cálcio e você vai diminuir a ação do glutamato. Então é interessante também você aumentar as quantidades de magnésio na sua dieta, né? Lembrando que muita gente acaba dosando, né, o magnésio plasmático no sangue, mas ele não reflete a quantidade de magnésio que você tem no corpo, né? Então é por aí, magnésio é fundamental também, que é mais uma opção de nutriente que é fundamental. Então, ó, vocês trabalharem principalmente na inflamação, no estresse oxidativo, às vezes a pessoa tem uma inflamação, um certo nível de inflamação, com certeza ela tem um estresse oxidativo no cérebro dela. Então, trabalhar com nutrientes antioxidantes, não esquecer que você tem que ter níveis de B9, B12 em níveis adequados, tudo isso é fundamental para a saúde cognitiva, tá? Inclusive, eu vejo muita gente, muito coaching querendo salvar o mundo aí, colocando as pessoas dentro de um esquadro, querendo fazer coisa a granel, certo? E acaba não sendo por aí, usando frases clichê, como se tudo fosse um conselho com frase pronta, uma frase de efeito vai resolver o problema das pessoas. E às vezes quer colocar a pessoa para ter alta performance. Eu nunca vi um cara com falta de vitamina B12 estar no pico da cognição dela. Eu nunca vi um cara com deficiência nutricional estar super disposto. Nunca vi um cara obeso, né, ter a maior libido do mundo, mais forte do mundo, com a maior cognição do mundo. Então existem realmente coisas que atrapalham essa questão da cognição. Então a gente tem que, né, ponderar algumas coisas, né, pessoal? Quando a gente fala em sistema nervoso central, existem muitas coisas ainda que a gente nem compreendeu ainda. É bem difícil essa questão aí, certo? Então, tenham uma vida mais saudável. Lembrem de coisas que pioram essa parte do sistema nervoso central. Inflamação é principal, né? Contato com metais pesados, por exemplo, está muito relacionado a alguns tipos de doença. Enfim, né? Uma dieta equilibrada, estar no peso adequado, tudo isso é fundamental para a nossa parte cognitiva. Beleza? Falei demais. Obrigado para quem assistiu até aqui, porque você estava interessado no assunto mesmo, né? Valeu, abraço e até mais.